Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos aqui para o nosso programa Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa 15ª temporada é Esferas da Insurgência. E o episódio 3 é Precisa-se de aliados. Um alerta que dá o tom ao episódio. Diz: dirigimos-nos aos inconscientes que protestam. Procuramos aliados, precisamos de aliados e temos a impressão de que esses aliados já existem, de que não esperaram por nós, de que há muita gente que está farta, que pensa, sente, trabalha em direções análogas às nossas. Nada a ver com moda, mas com o ar do tempo mais profundo, no qual se fazem investigações convergentes em domínios muito diversos. Deleuze e Guattari, usado pela nossa autora, ela que se apresenta, Sueli Rounik. Vamos escutar um pouquinho. O som não é tão bom, mas vale a pena para a gente pegar também o contexto da experiência dela. Não vou ficar aqui, porque é interessante conversar, né? O que permite essa avaliação que eu oferto? Faz uma avaliação vital, não moral. E a interpretação que eu vou fazer, essa produção de pensamento que vai se produzir, ela é, da maneira como eu escrevi isso, ela é uma interpretação que depende sempre do grau de potência vital que está sendo afirmada naquela ação. Então, é que o Nietzsche chamava de perspectivismo, quer dizer, a verdade sempre de uma perspectiva de verdade absoluta, porque a verdade sempre ela é produzida desde uma perspectiva, desde um determinado grau de vontade de potência, ou seja, desde um determinado grau de afirmação da potência vital como esse processo de criação e diferenciação. Então, se eu estou com a minha potência vital pequena... Ela é incrível, não é? Tem as nossas colaboradoras. Temos colaboradoras, aliadas neste programa. E, como vocês sabem, eu coloquei lá um chamamento no Instagram. Para quem não me segue, começa a seguir aí, Nina Veiga, JF, Juiz de Fora, JF. Dulcineia Pinto, me fez pensar, escutando o áudio que ela enviou. Uma ênfase do capítulo, o inconsciente colonial capitalístico, que chama o capítulo que a gente está lendo hoje. Essa ênfase é a fita de Moebius, inspirado numa criação de Lygia Clark, caminhando. Boa parte do livro da Sueli tem também os anexos que a editora N1 trouxe para a gente fazer a nossa própria fita. E essa fita de Moebius é uma máquina lógica que quer tomar como metáfora o nosso psiquismo, nesse inconsciente capturado pela máquina colonial capitalística. E
vou fazer aqui meu jabá. Dulcineia Pinto, lá de Porto, Portugal, e eu, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, fazemos um podcast quinzenal que está no meu canal do YouTube, Nina Veiga. Já se inscreveu lá? Se inscreve também. Vamos ampliar os nossos pontos de contato. E a escritora, vou chamá-la assim, porque ela escreve, ela lê e escreve, sabe? A Olivia escreve. Ela escreveu para mim assim, ó. Oi, Nina, dando um feedback sobre o texto da Sueli, terceira parte, que a gente dividiu o livro todo para ler juntas. Ela diz, essa parte é a mais difícil, e é mesmo. Nossa, é muito difícil, eu já li várias vezes, e longa. Daria mais de um episódio, mas eu resolvi que a gente dá conta de chegar até onde a gente chegou. Não terminei ainda, mas até onde cheguei, o ponto alto aqui para mim foi a descrição do processo da Lydia Clark com a fita de Moebius. O texto está no nosso site, lá na nossa página, onde tem todo o acervo aqui do Paz e Bem. Vale a pena vocês lerem pelo menos esse capítulo. A experiência da criação, diz a Olivia para mim pelo WhatsApp, a partir de qualquer coisa, buscar o original a partir de si, como forma de resgatar a pulsão e ser pensante sobre o sistema em que nos colocamos. Ela escreve bem, e agora eu vou ler, porque eu não resisto, sabe? Eu queria trazer apenas umas frases, mas eu achei, não, vale a pena o exercício da leitura, mesmo porque a nossa capacidade de atenção está muito diminuída com esse aparelho que deixa tudo com 20 segundos. Não, volta, se não entendeu, volta a fita, como a gente dizia antigamente. Volta o vídeo, para um pouquinho, lê junto. Ó, ela diz assim, essa parte é mais difícil. Precisamos de aliados. Encontramos aliados. Somos afastados dos aliados. Precisamos de aliados. Encontramos aliados. Somos afastados dos aliados. Quantas e quantas vezes a gente encontra por aí pessoas que são nossas aliadas e que a vida as afasta, e a gente não consegue mais nutrir e ser nutrido por elas. De novo, a Olivia fala, se repetir as frases assim, pode dar a ideia de círculo vicioso. Seria interessante pensar em uma nova forma de encontrar aliados e manter os aliados e encontrar mais aliados. Mas a ideia que gostaria que ficasse é a de que estamos constantemente num processo de reconhecimento, de estabelecimento e desconexão com uma posição ou postura. Isso nos levaria para uma lemniscata, que é uma outra forma muito usada na antroposofia. Isso tem como inspiração a descrição do processo da Lydia Clark com a fita de Moebius. A possibilidade de criar a partir do que já existe, ou repetir a partir desse referencial. E ecoa na minha mente a frase do Gonzaguinha: nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Eita, Gonzaguinha! Depois do evento da Covid-19, diz Olivia Gonzalez, sobre o capítulo O Inconsciente Colonial Capitalístico, que é o que nós estamos estudando hoje, que está na página 28 do livro Esferas da Insurreição. Diz a Olivia. Depois do evento da Covid-19, fica ainda mais fácil reconhecer
quando uma atmosfera se torna tóxica. E comparar essa experiência, não por acaso, com a situação política que vivíamos na mesma época, reforça ainda mais essa ideia sufocante. Enfatizar essas duas imagens, social e política, serve para exemplificar a atmosfera criada por esse sistema colonial capitalístico, representado pelo presente movimento neoliberal globalizante disforme. Disforme no sentido de retirar a pulsão individual a favor de uma coletividade descaracterizada e a serviço de um bem maior alheio à necessidade dos indivíduos. Pergunta a Olivia para nós: como fomos parar nesta armadilha? Não é uma construção recente. Vem se sofisticando desde o final do século XV. Embora a versão mais conhecida comece a se formar na virada do XIX ao XX e intensifica-se após a Primeira Guerra Mundial. Tivemos desconstruções importantes logo após, principalmente no período entre os anos 60 e 70. E, por fim, consolida-se na década de 90. E penso aqui que, se por um lado a chamada contracultura dos anos 60 foi um chamamento para repensar valores e costumes, se contrapondo foi também a época em que as ditaduras tiveram seu auge na América Latina e mesmo na Europa, em Portugal e Espanha, para falar do que está mais perto de mim, diz Olivia Gonzalez. E ainda nos anos 90, apesar de ser o período da consolidação do movimento neoliberal, o movimento grunge era aquele que recusava performance e sofisticação na atuação, buscando um comportamento mais desleixado e avesso ao consumismo, retratando uma angústia pelo que se apresentava no mundo, mesclado a um sarcasmo, provavelmente reflexo dos efeitos nefastos mais claramente sentidos do tal sistema colonial capitalístico. Esses e muitos outros movimentos vão irrompendo com a intensidade equiparável à da violência do regime que os desencadeara, provocando uma desestabilização temporária da tirânica onipotência desse regime. E com a mesma velocidade com que surgem, desaparecem, para logo ressurgir de um outro modo em outros lugares, tal qual a experiência promovida por Lígia Clark, artista brasileira, em seu Caminhando. Em sua investigação sobre a fita de Moebius, a artista reconhece que a obra, propriamente dita, é o acontecimento dessa experiência, de encontrar um novo modo de atuar sobre o mesmo, ou a mesmice. Mas é possível agir para repetir o mesmo. Falar sobre essas questões é alertar com um clamor, um protesto, um chamado pela busca de aliados. Mas para isso é importante que se reconheça a modalidade inconsciente, colonial, capitalístico, introduzida pelo capitalismo financeirizado e neoliberal, a qual se define pelo sequestro desta força no próprio nascedouro de seu impulso germinador de mundos. Isso nos leva para o reconhecimento das formas e forças que atuam entre coletivo e individual, e que merece uma investigação que só pode ser feita no campo da própria experiência subjetiva, deslocando a política de produção do pensamento próprio a essa cultura,
ativando sua medula vital e sua habilidade de desarmar as configurações do poder. Sendo que pensar em insurgir-se torna-se uma só e mesma prática. Uma não avança sem a outra. Porém, essa é a questão individual, mas não isolada, nem em si, nem no contexto. Nem em si, porque o indivíduo está no contexto social, que derrama sobre ele forças que o formam, mas sobre as quais não pode ser nem omisso nem submisso. Porque se assim fosse, como na experiência de Lygia Clark, seria o equivalente a fazer o mesmo caminho, sem criar nada, agir para repetir o mesmo. Mas o manifesto aqui é: busquemos aliados, aliados para fortalecer nosso pensamento, que se realiza com a potência criativa. Para fortalecer a potência criativa, que precisa se embasar e ser compreendida no pensamento, na subjetividade entre formas e forças. Temos a configuração daquilo que quer manter-se e daquilo que quer modificar-se. Essa dinâmica que sustenta o mundo, essa dinâmica tensionante, é o inconsciente pulsional, que, ativado por gatilhos, leva ao desejo de agir numa direção e sentido, buscando contornos para a subjetividade. É exatamente quando o desejo de agir é convocado a agir que se definirão suas políticas e aquilo que as distingue, as quais correspondem a diferentes regimes do inconsciente pulsional. Diz Olívia para nós: eu mesmo estou querendo fazer um manifesto. Não podemos apenas pensar, reconhecer racionalmente o processo. Há que se ativar a potência da criação em nós. Muito obrigada às minhas aliadas, Dulcineia Pinto e Olívia Gonzalez, pela potência da leitura e da leitura da leitura. Lembrando que o efeito de sentido pretendido por essa temporada é fazer ver que existe, fazer ver que temos quem pensa nisso. Podemos nos aliar a essas pessoas que estão pensando, por mais difícil que seja compreender os seus ditos. Vamos lendo, vamos avançando, vamos nos acostumando ao léxico. Essa semana escutei também do Bruno Latour, uma pessoa citando, ele dizia, a produção de gestos barreira, gestos que impedem, que procuram impedir que essas forças que querem nos adoecer prevaleçam. Aí, algumas palavras recortadas. Eita, eu trouxe. Algumas mexem. Eu ainda vou falar da fita de Moebius. Eu deixei lá no nosso site vários vídeos sobre esse assunto, mas quero que vocês leiam também. Então, claro, começamos aqui na página 29 com a citação de Deleuze e Guattari. Procuramos aliados. Vem ser aliado. Capitalismo cognitivo. Isso é uma coisa muito importante para nós. E nós estamos cada vez mais enfronhadas em guerras cognitivas. Essas guerras cognitivas nos mantêm refém, capturam a nossa força de viver. Então, diz assim, em sua nova versão, é da própria vida que o capital se apropria. Mais precisamente, da sua potência de criação e transformação na emergência mesma de seu impulso, ou seja,
de sua essência germinativa. Porque a gente está acostumado a pensar que ele se apropria da nossa força de trabalho, mas não mais. A nossa força vital é o que ele quer apropriar-se agora. Eu fiz uma anotação ali no rodapé que diz assim: segundo Silvia Federici, a casa escapa do capitalismo cognitivo. Por isso, nós, nas nossas pesquisas, nas nossas ações, investimos tanto no conceito de casa. Por quê? Porque reconhecemos aí um lugar para escapar, para habitar ranhuras, para conseguir espaços de vida que o capitalismo não queira adentrar. E, já que a nossa Olívia citou a pandemia foi quando o capitalismo quis entrar em nossas casas. Mas a gente não pode deixar não, tá, gente? Agora, isso aqui realmente mexeu comigo. Mexeu demais comigo. Por quê? Porque eu sou da geração desses movimentos que a Sueli Honig traz. Desses movimentos, a gente ia ser da nova... Nós éramos o movimento Nova Era, íamos criar um mundo novo, com consciência, com vontade. E ela traz: consciência e vontade são insuficientes. E aí ela diz assim, eu vou ler porque vale muito a pena. Uma inquietação move a escrita desse ensaio, nos diz Sueli Honig. Se já é um passo importante reconhecer que não basta resistir macropoliticamente ao atual regime e que é preciso agir igualmente para reapropriar-se da força de criação e cooperação, ou seja, atuar micropoliticamente. Reconhecê-lo racionalmente não garante ações eficazes nessa direção. Não basta a gente saber que existe uma força micropolítica. Não é suficiente. Aí ela continua. É que a reapropriação do impulso da criação só se efetua ao incidir sobre as ações do desejo, de modo a imprimir-lhe sua direção e seu modo de relação com o outro. A gente tem que atuar sobre cada relação, seja a relação até mesmo com um objeto, com uma pessoa, com um animal. É ali, em cada um desses gestos, que a gente tem que transformar o nosso modo de agir, que a gente tem que se descolar desse sistema que está nos apequenando. No entanto, segue Sueli Honig, tais ações tendem a chocar-se com a barreira da política de produção da subjetividade e do desejo inerentes ao regime vigente. Como em qualquer outro regime, é o modo de subjetivação que nele se produz que lhe confere sua consistência existencial, sem a qual ele não se sustentaria. Um não vai sem o outro. Ou seja, somos nós, são os nossos modos de agir que sustentam esse sistema colonial capitalístico. No caso da nova dobra do regime colonial capitalístico, o abuso da pulsão vital nos impede de reconhecê-la como nossa, o que faz com que sua reapropriação não seja tão óbvia como gostaria nossa vã razão. Não é tão simples, só estudar a casa não basta. Levando isso em consideração, conclui aqui nossa autora. É evidente que não se logra retomar as rédeas desta potência por um simples decreto da vontade. Não basta querer. É isso que me tirou um pouco. Ai, me entristeceu. Vou retomar, porque é importantíssimo a gente perceber isso.
Levando isso em consideração, é evidente que não se logra retomar as rédeas dessa potência por um simples decreto da vontade, por mais imperiosa que esta seja, nem por meio da consciência, por mais lúcida e bem intencionada. Tô ferrada! Mas vamos em frente, não é? Agradecemos demais os aliados, as aliadas, as autoras, os autores, aqueles que perpassaram por esse episódio. Procura-se aliados, procuramos aliados. Agradeço demais e sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.